notícias atuais não são boas para os Yanomamis. Nós temos aí a manchete do G1, que fala do retorno do garimpo, desnutrição, avanço da malária e mortes. O raio-x da terra Yanomami, um ano após o governo Lula decretar emergência. Fala, então, que as ações do governo não têm feito resultado, não têm obtido resultado. E aí a gente se lembra, aqui não é o turno do tempo, né? Mas é algo que a gente traz também de um tempo anterior ao que estamos hoje, que é essa notícia da Revista Oeste, que traz o Barroso em 2021, não confundam, não é agora. Barroso dá 5 dias para Bolsonaro explicar a situação do povo Yanomami. Então aí você vê uma atuação bem diligente do STF. Na época você tinha ali algum número de mortes também, óbvio que é uma situação preocupante, né? Você tem que tentar achar a melhor forma de ajuda humanitária e de inserção desses povos, né, na sociedade atual. Mas, na época havia campanhas dos artistas, reportagens no Fantástico, no Jornal Nacional. Hoje está lá a notícia, é verdade, né? Está sendo relatado, mas sem a mesma repercussão. Vamos assistir, eu comentei aqui de vídeo dos artistas, vamos assistir uma peça que viralizou nas redes sociais, com muitos artistas engajados, pedindo para que ações fossem feitas lá atrás, em 2021. Hoje em dia, não tem nada disso. Vamos ver. Preste muita atenção nessa frase. Para um povo ser dizimado, primeiro começam pelas crianças. E é isso que está acontecendo com os indígenas Yanomami, em Roraima e no Amazonas. Nos últimos 4 anos, 570 crianças Yanomami morreram de fome. A causa dessas mortes está ligada ao garimpo ilegal do território que é sagrado para os indígenas. Esses garimpeiros poluem a água potável dos rios e desmatam o solo. Prejudica a alimentação e também traz doenças como malária e sarampo. Precisamos ajudar agora os nossos povos originários. Convidamos você a se juntar a gente à ação da cidadania que combate a fome há quase 30 anos. Nesse momento, a ONG está nos territórios Yanomami distribuindo cestas básicas e insumos para essas comunidades. E podemos fazer mais. Doe. Cada centavo conta nessa luta. A sua solidariedade é muito importante. Doe pelo Pix sos@açãodacidadania.org.br. Vamos nos unir pelo futuro das crianças Yanomami. Pelo futuro de um povo que carrega a história do nosso país. Então a gente aguarda aí a manifestação do pessoal, né? E eu acho que os números falam por si, né, o Christian? Acho que é uma situação complexa, né? Você não sei se conhece aquela região, enfim, o povo fica Nunca tive isolado. Nunca tive, mas a gente tem lido muito a respeito nos últimos 30 anos, né? E eu vejo esse vídeo aí, junto com ele a gente devia colocar outra manchete dessas semanas, dos funcionários do IBAMA reclamando ou alegando ao presidente do IBAMA, ex-deputado Agostinho, que o IBAMA está abandonado, né? Que é mais um pouco o mesmo roteiro. Uhum. De 1º de janeiro de 23 para cá, nós estamos num outro país. Não existe mais aquilo que a gente via antes. Então, é o mesmo IBAMA, é a mesma instituição, o mesmo equipamento, é a mesma Amazônia, é o mesmo parque, é o mesmo povo indígena, no mesmo lugar. E sobre as queimadas? Também não se lê mais nenhuma linha. Isso é que faz o descrédito, aos poucos, dos meios de comunicação principais. Nós estamos colocando um caso aqui muito... Não é político, ele é técnico. Uhum. E onde estão essas senhoras e esses senhores aí, todos de cabelo branco, alguns conhecidos, premiados, artistas? Onde é que eles poderiam, talvez, fazer um depoimento hoje? E do Brasil e de fora também, né? As ONGs, os DiCaprio da vida, exato. Então, assim... O Jean Turco, você tem acompanhado essas notícias? Como é que está aí a tua opinião sobre... Sim, olha, eu diria que sim, essa incoerência desses artistas, dessas personalidades que agora se calam e não falam nada, isso é evidente, está sob os olhos de todo mundo. Aí eu vou tentar analisar por que talvez isso acontece, né?
Acho que nós temos que entender o seguinte, que infelizmente a política é aquele jogo pelo qual nós tendemos a ser muito pouco racionais e mais tribais um lado contra o outro. Na verdade, nós seres humanos somos ainda muito tribais e menos racionais do que pensamos, do que gostaríamos de ser, do que fingimos. Então, neste caso, o que acontece é o seguinte, na verdade que para eles não importam os Yanomamis, eles não sabem nem quem são, não sabiam e amanhã se esquecerão, não saberão também. É tudo uma instrumentalização para ir contra o outro lado. Então, quando era Bolsonaro, qualquer causa estava valendo. E é uma pena que eles instrumentalizem sobre a vida de pessoas para lutar contra o inimigo político. Inclusive, no mérito da questão, cerca de 1.000 Yanomamis na época, desnutridos, etc., estavam inclusive, não era nem no Brasil, estavam fugindo, eram venezuelanos, na Venezuela, fugindo da Venezuela, de situações armadas lá da Venezuela, para buscar mais segurança no Brasil. Mas tudo bem. Mas agora a questão é essa instrumentalização. A verdade é essa. Carl Schmitt, um grande cientista político alemão, falava o seguinte, que a política é aquela relação que se define pela relação amigo-inimigo. Ou seja, nós somos colegas, parentes, conhecidos, concorrentes na nossa vida privada, social, no dia a dia, mas quando entra em jogo a política, conversamos de política, ou está em jogo uma decisão política, nós tornamos amigo-inimigo. Então as brigas se acentuam. É aquele assunto que estraga a política, aquele assunto que estraga a ceia do Natal. Então, na verdade, é tudo tribal, é tudo uma grande mentira. O nosso cérebro é programado para isso, para cooperar em grupos, nos grupos, em grupo, intragrupo, dentro dos grupos e para recusar, não aceitar e reagir contra qualquer coisa que venha fora do meu grupo, que seja meu grupo familiar, de nação, partidário, etc. Então é isso. A política é essa coisa que faz apelo a esse gene tribal que nós temos na cabeça e nos torna, e acentua isso, nos torna pessoas piores, nos não torna pessoas mais racionais, que analisam o fato lá dos Yanomamis de forma racional, estudam etc e tal, de forma honesta, mas de forma desonesta, instrumentalizando. É isso que faz a política no nosso cérebro. É um pouco como a torcida, etc., no futebol, no esporte, que apela, toca o fanatismo e às vezes sai de nós o nosso lado pior. Acho que é um bom resumo e algo que a gente tem que tomar cuidado sempre, né, para a emoção não tomar conta de todas as opiniões. Luiz Felipe, essa questão indígena dentro do Congresso é algo que também deve estar bastante quente, né? Tem a questão do marco temporal, que sempre volta ao assunto, o governo ainda não desistiu disso, né? Vai apelar ao STF para tentar judicialmente, mais uma vez, reverter uma derrota que tiveram dentro das casas, né, das votações. E quando a gente vê o problema real mesmo, né, as pessoas envolvidas nisso, parece que a situação deles não melhorou, pelo contrário, né, tem piorado em relação ao que tínhamos no governo anterior. Exatamente. Toda vez que o Estado resolve alimentar, educar, garantir saúde, garantir previdência, nós temos uma grande ineficiência, distorção e uma pouca entrega de serviço público de qualidade. Essa que o Yanomami, infelizmente, estão sofrendo exatamente com essa promessa do governo falar que agora eles é que vão tomar conta de tudo e vão resolver todos os problemas do Yanomami. Muito bem, então, infelizmente, eles estão aí sofrendo com isso. Agora, certamente que essa crise que existe dentro do povo Yanomami será utilizada para o benefício do próprio Estado falimentar e próprio serviço falimentar que o Estado se propôs a entregar para os Yanomami. O próprio governo vai sair ganhando com essa crise. Esses artistas não estão lá por um acaso, para tentar salvar a face do artista. Ele está lá para justificar uma ação de Estado futura muito mais draconiana. É para isso que serve essa propaganda. A gente tem que sempre fazer esse levantamento de bola crítica aqui com relação ao como é que o jogo é jogado.
né? A opinião pública, você é a bola. Eles estão querendo convencer você que o Estado precisa agir mais, que precisa de mais recursos, que precisa de mais poder para o Estado controlar toda a situação na Amazônia, toda aquela situação, usando os indígenas, ou a crise dos indígenas, como sendo um precursor, ou uma premissa para que eles possam agir ainda mais em benefício deles contra o que seria o interesse nacional. É isso que a gente precisa ser muito rigoroso, entender a mensagem dentro da mensagem. Então é isso que eu tenho preocupação. Com relação ao marco temporal, isso vai ser uma luta constante. Sempre vão querer regurgitar esse tema do marco temporal. Para quem não sabe, o marco temporal é uma discussão que foi aberta para definir quando que deve se definir o que é terra indígena e o que não é. Então, esse é o tempo, né? Por isso que é o marco temporal. E nós, da oposição, acreditamos que o marco temporal é assim como a Constituição afirma, que é 1988, que foi na criação daquela Constituição de 1988. Então, todas as terras que estavam ocupadas até aquele momento, aquilo é o que se diria, o que pode ser demarcado. Agora, o que o governo e o pessoal da esquerda quer dizer é que não é, aquela data não vale, é que está em aberto. E está em aberto, toda a propriedade privada do Brasil está em jogo. Desequilibra completamente a economia, o Estado de Direito, a jurisprudência, tudo. Enfim, então é isso que está em jogo. Isso eles não vão abrir mão disso, porque eles são contra a propriedade privada. Então isso é um pilar fundamental deles. Então, eles não vão abrir mão disso. A mesma coisa com a censura. Eles não vão abrir mão da censura. Você vai ver o tema de censura e marco temporal sendo regurgitado ainda várias vezes. O que eu diria? Em termos de apoio parlamentar, uma vez que você perde o voto, perde várias vezes, certamente isso gera, no mínimo, gera uma dificuldade maior de aprovação. Mas, no caso de você ter deputados do Centrão como sendo a maioria, eles têm lá 250 deputados, e o deputado Centrão, necessariamente, ele é um negociador, ele não é um ideólogo, ele não é um moralista, ele não é alguém que tem uma visão de país, ele não é nada, efetivamente. Ele está só lá ocupando aquele espaço. Então ele vai negociar as posições dele, vai negociar os votos dele. Então, o que acontece quando o governo pede para o deputado Centrão voltar atrás no seu voto? Sabe o que ele faz? Ele vai cobrar mais. Ele vai cobrar mais ministério, mais cargo, mais emenda parlamentar. Então, é assim que é usado um embate como esse, uma situação de impasse político, em que o governo quer agir, mas agora tem que mudar o voto de vários deputados. É a mesma coisa que está acontecendo na censura. Agora, para o deputado voltar atrás no seu voto contra a censura, né, que já exerceram no início do ano passado, estão cobrando muito mais do governo. Enfim, então é como eu vejo, né, infelizmente esse Centrão foi eleito, está aí, né, ele ocupa lá 250 cadeiras, temos que lidar com eles. Como é que a gente faz isso? Fazendo barulho, pedindo apoio da população. Essa é a nossa função.